todo mundo animadíssimo para começar o nosso livrinho de fechamento, livrinho novíssimo, né, com muitas fichas interessantes. Vou só mostrar para você, então, de início, o que nós vamos fazer no nosso curso de fichamento, tá? Então, Flávia, o que é o fichamento? É uma forma de a gente revisar toda a matéria e trazer aqui à tona os conteúdos que são mais relevantes. Aqui a ficha catalográfica do livro, né? Aqui algumas informações. Aqui orientações para preenchimento. Então, a gente está falando para a gente usar 3 canetas de cores distintas, preta, azul e vermelha, mas você pode usar outras cores que forem mais convenientes para você, né? Geralmente a gente vai usar a cor preta para conceito, a cor azul para considerações de bancas, organizadoras ou particularidade de conteúdo, e a gente vai tentar usar o vermelho para exemplo. Se você preferir, pode usar mais de 3 cores. Marca texto verde ou amarelo para destacar partes relevantes do nosso conceito. O cérebro acaba captando melhor esses pontos, né, que são marcados aqui. A gente vai fazer essas fichas em mais ou menos 90 dias, né? A sugestão é que você assista a 2 vídeos de 1h30 por semana. Então, só para você ter ali uma lógica do que a gente vai fazer. Lembrando que o seu livro de fichamento, ele é dividido em 2 partes. A parte fazendo, que você faz junto comigo em sala de aula, e a parte refazendo. Então, nessa parte refazendo, você tem as fichas para fazer sozinho depois, né? E ter aí uma noção mais clara do que é importante para você estudar. Então, aqui, ó, tudo isso aqui, ó, parte fazendo. Nós vamos fazer esses todos aqui. Então, quantas fichas nós vamos fazer? Todas essas, ó, conceito fonético 1, 2, 3, aí depois acentuação gráfica, divisão silábica, ortografia, formação de palavras, noções gerais de classes de palavras, só para você conhecer um pouco melhor o seu livro, tá? Outras classes que podem aparecer, pronome e verbo, obviamente um número maior de fichas, porque são conteúdos mais relevantes. Aqui já tinha outros verbos, ó, conjunção, preposição, advérbio, adjetivo, substantivo. Então, todas as classes gramaticais. Depois a gente tem a análise sintática do período simples, sujeito, predicado, tipos de predicado, termos, né? Análise sintática do período composto. Então, toda a estrutura, incluindo orações reduzidas, só para você ter uma noção. Tipos de que e de si, as classificações necessárias, o que a gente tem que observar, pontuação, casos de vírgula, vírgula no período simples, vírgula no período composto, casos de vírgula com conector, outros sinais de pontuação, regência, depois crase, concordância e a parte 2, que é refazendo, que seria para um preenchimento livre, né? Então, nessa parte refazendo aqui, você mesmo, né, vai preencher novamente o seu livro, que já é uma forma de você estudar um pouco mais. Então, você tem todas essas fichas para fazer um preenchimento livre, beleza? Então, essa que vai ser a nossa lógica aqui. O nosso livro vai trazer as fichas desta forma aqui, só para você entender. Então, basicamente, nós vamos fazer diversas fichinhas desse jeito. Sempre haverá pensando, que é uma forma de a gente treinar um pouco, tá vendo? As matérias. Então, nós vamos trabalhar todas essas possibilidades aqui dentro do livro. Eu vou seguindo com vocês, fazendo o preenchimento de todas as fichas, tá? Só para você entender o esquema. Ah, como é que é o nosso livro de fichamento? Ele é desse jeito aqui. É assim que nós vamos trabalhar ao longo do curso, beleza? Então, neste dia chuvoso, nós vamos agora, chovendo muito aqui, né? Nós vamos agora preencher aqui os nossos conceitos fonéticos. Então, vamos lá para a nossa ficha linda e eu vou poder ficar aqui no quadradinho. Olha como é que ficou confortável agora. Todo mundo dentro da mesma tela. Ô, Rob, você quer que você te coloque nesse quadradinho de cá? Ó, a gente consegue, hein? Então, pode ficar tranquilo que a gente consegue. Bom, primeira coisa, pessoal, nós vamos começar com as observações acerca de fonemas. Existem alguns grupos fonéticos que são importantes e que a gente precisa falar acerca deles. Então, aqui, ó, GUE, GUI, QE, QI, eu tenho várias pronúncias possíveis para a letra
U. Então, vamos imaginar o que acontece com essa letra U. A primeira coisa é que ela pode ser nula. Se ela for nula, ela forma dígrafo. Lembrando que um curso de fichamento é para quem já tem uma noção da matéria, né? Essa letra U, ela também pode ser semivogal. Quando ela é semivogal, ela vai acabar estabelecendo aí a lógica de um ditongo, né? E essa letra U, ela era, vamos dizer assim, vogal. E aí, nesse caso, ela tinha um som forte, né? Antes da reforma ortográfica, então vamos pensar só assim, antes da reforma ortográfica, a nula não tinha nada, então vou colocar esse símbolo de vazio aqui. A que era ditongo, ela tinha trema, e a que era vogal tinha acento agudo. Só que, após a reforma ortográfica, essas letras foram padronizadas. Então, o U perdeu qualquer sinal gráfico no grupo. A gente pode colocar aqui, ó, R-O, reforma ortográfica, U. Perdeu acento e trema. Então, sua ficha pode ficar igualzinha à minha. Estou usando azul aqui, igual a gente falou. As cores, fica a seu critério, tá? Bom, vou exemplificar o que acontece com essa letra U nula. Então, é o que acontece, por exemplo, em quero. Quando eu pego a palavra quero e faço a transcrição fonética dela, né? O U some, ó, quero. São 5 letras e 4 fonemas, né? Então, essa vai ser a nossa lógica aqui. Bom, quando eu tenho U semivogal, eu vou ter, por exemplo, aqui, ó, sequência. Vou escrever a palavra mesmo, né? Sequência. Nesse caso, o U é lido, né? E ele é lido com som de trema. Então, nesse caso, ele tem um som de semivogal. Lembrando que o trema deixou de existir com a reforma ortográfica. R-O, você pode ir colocando assim, né? Indicação de reforma, o quê? Ortográfica. E aí, nesse caso, o U é pronunciado em sequência, mas não é pronunciado na palavra quero. Vogal, o U tem som forte. Então, a gente vai fazer, por exemplo, averigue. Ele é vogal. Antes, ele tinha um acento. Nós é que temos por hábito falar, por exemplo, averigue, né? Mas a palavra correta é averigue, apazigue, argue. Aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar nessas observações aqui esse tipo de informação. Então, pode deixar que a gente vai fazer tudo o que é necessário aqui. Esse grupo, né, perdeu o acento, mas a pronúncia se manteve. Então, a gente tem quero, que o U é nulo, sequência, que o U é semivogal, e averigue, que o U tem um som forte, né? Então, na verdade, ele representa o som de uma vogal, beleza? Então, nula, não havia marcações, semivogal, havia trema. A gente sabe que esse trema foi o que? Abolido. Então, eu posso colocar até um xizinho assim para indicar que ele foi abolido. Aqui a gente já marcou isso, reforma ortográfica, o U perdeu o acento e perdeu o trema também, beleza? Então, perdeu o acento e perdeu o trema. Ok? MN, a gente sabe que essas letras podem ser nulas, e quando elas forem nulas, significa que elas não vão ser não vão formar, né? Nem sons de consoante, nem sons de semivogal. Então, MN, nulas, e nesse caso a gente vai ter dígrafos. Esse M e esse N podem ser consoantes.
é o som convencional, e eles podem ser semivogais. Então, semivogais, no caso das letras M e N, eles vão ter som de I ou de U. Então, já deixando isso marcado aqui para nós, né? Então, nulas, por exemplo, quando eu falo tampa, tampa, eu tenho 5 letras e 4 fonemas. Então, a minha letra M é nula, beleza? Ela forma dígrafo. Posso circular os meus dígrafos aqui, ó. Ok? Consoantes, eu vou ter nada, por exemplo, e mato. Nada, eu tenho 4 letras, 4 fonemas. Mato, eu tenho 4 letras e 4 fonemas certinho. Então, nesse caso aqui, as palavras, né, nada e mato, trazem as consoantes M e N, respectivamente, mato, letra M, e nada, letra N. E aí, eu posso ter as letras M e N como semivogais também. Ah, então como é que elas vão ser como semivogais, Flávia? Imagina que eu tivesse a palavra bem. A palavra bem, ela é lida assim, ó, bem. Eu tenho 3 letras e 3 fonemas. Só que o que está acontecendo aqui é que a letra M, ela tem som de I, não é isso? Então, nesse caso aqui, eu vou ter um som de semivogal. Vamos pegar estavam. Estavam, esse M do final vai ter som de U. Então, estavam, som de U. Deixa eu só deslocar para ficar no quadradinho certinho. Fazer bonitinho, né, gente? Estavam vai ter som de U, beleza? Então, aqui, I e U podem ter sons de semivogais. Lembrando que isso aqui a gente está partindo do pressuposto de que você já viu a matéria toda e está aqui num processo revisional, né, gente? Sempre pensando nisso. Ah, para quem é o fichamento? Para quem está fazendo uma revisão rápida da matéria. Então, nós vamos passar por todos os conteúdos, fazer muitos exercícios, muito pensando, mas partindo desse pressuposto aqui de que você já viu a matéria, tá? Letra X. A letra X pode ter pronúncias variadas, então eu posso ter X com som de X, X com som de S, X com som de Z, X com som de KS. Quando o X tem som de KS, ele é um dífono, né? E aí a gente vai apresentar essas possibilidades aqui. X com som de X, xícara. X com som de S, ex-marido. Dependendo do ex-marido, som de problema também, né? Não é o caso, os meus são ótimos. X com som de Z, exame. X com som de KS, tóxico. Nesse caso de tóxico, eu tenho 6 letras e 7 o quê? Fonemas, tá? Lembrando que o X aqui, ele é um dífono exatamente porque ele tem som de KS. Então, essa vai ser a lógica aqui das letras que a gente tem um pouco mais de dificuldade para perceber aqui a fonética. Então, essa aqui vai ser a nossa base. Bom, tipos de ditongo. A gente já sabe que o ditongo é o encontro de uma vogal mais uma semivogal ou o contrário, semivogal mais vogal. Nem precisa colocar isso aqui porque vai aparecer na outra ficha. Só para você ter uma ideia. Vogal mais semivogal ou semivogal mais vogal. E aí eu tô pensando no ditongo crescente, decrescente, oral, nasal, aberto ou fechado.
Então, minha base vai ser pensar nesses ditongos aqui. Eventualmente, isso aparece em prova. Depende muito da banca e nós vamos fazer esse comentário de bancas também. Quais as bancas que cobram mais determinados conteúdos, tá? Então, a gente vai sempre também alertando acerca dessas questões. A gente vai colocando sempre nas observações quais as organizadoras contemplam mais esse conteúdo, tá? Ditongo crescente. Então, o que é um ditongo crescente? Constituído, né, por uma semivogal, depois uma o quê? Vogal. Então, ele é semivogal mais vogal. Decrescente, vogal mais semivogal. Então, na ficha, a gente não escreve assim, constituído por, a gente já está querendo um conceito mais sintético, né? Então, vogal mais semivogal. Oral, pronunciado pela boca. Nasal, pronunciado pelo nariz. Ai, Flávia, eu não falo pelo nariz. Pior é que todos nós falamos. Aberto. Aberto diz respeito à pronúncia das letras O e E. Então, O e E. Aberto vai ter som de acento agudo. Não precisa ter o acento, tá? E o fechado, som de acento circunflexo. Também não precisa ter o acento, é só o som, beleza? Então, basicamente, esse vai ser o nosso esqueminha aqui. Agora, vamos exemplificar o que são os nossos ditongos aqui. Então, crescente, eu vou ter, por exemplo, Flávia, o I é semivogal, depois uma vogal, né? Horário, beleza? Decrescente, eu vou ter lei, por exemplo, restaurante. Deixar a palavra separada em sílabas, só porque marcando o ditongo, né? Então, Flávia, horário, restaurante, marcando aqui, ó. Flávia e horário, ditongos crescentes. Lei e restaurante, ditongos o quê? Decrescentes. Ditongo oral, pronunciado pela boca. Então, vamos pensar, por exemplo, sai, não pode ser sair, né, porque senão vai ser um hiato, revelei, um ditongo pronunciado pela boca. E aqui, ó, vamos colocar são, pronunciado pelo nariz, muito, que é um ditongo que nasaliza esse i, né, muito. Então, são, muito, pronunciados aí pelo nariz, vamos colocar mais um, coração. Aberto, som de acento agudo, vou colocar lá, por exemplo, ideia, perdeu o acento, mas o som é aberto. E aqui fechado, vou colocar feia, tá vendo? Ó, som fechado. Aqui eu vou colocar apoio, e vou indicar aqui que é um verbo, e aqui eu vou colocar apoio, indicando que é um substantivo, só para a gente marcar a diferença de pronúncia. Então, apoio e apoio, ideia e feia, só para a gente ter essa noção de pronúncia aí na nossa ficha. Então, ditongo, encontro de vogal com uma semivogal. Esse ditongo pode ser crescente, decrescente, oral, nasal, aberto ou o quê? Fechado, beleza? E aqui a gente tem as letras que trazem maior dificuldade quanto à pronúncia. Se você gostar de marca-texto, o que eu vou te aconselhar? Você marcar só as referências mais importantes. Ó, o QU virou apenas a letra Q, o sequência, tanto U quanto E, são pronunciados. Aqui o U, né? AM virou A, aqui N, M, EM virou EI, AM, AU, X virou KS.
Aqui você pode marcar os ditongos, né? Fazer as marcaçõezinhas para identificar mais facilmente o que você está querendo ressaltar. Então, isso aqui seria a sua ficha típica, com observações de fonemas e tipos de ditongo, tá? Ao longo do nosso curso de fichamento, nós vamos sempre fazer pensandos também. Então vamos lá para o pensando. Faça a transcrição fonética das palavras e determine o número de fonemas, porque é o que você vai encontrar propriamente a título de questões de múltipla escolha. Vai ser perguntando se o número de letras é igual, maior ou menor que o número de fonemas. Então, a nossa base aqui vai ser sempre tentar trabalhar isso também. E aqui algumas observações sobre a nossa ficha. Então, vou fazer a transcrição das palavras. Essa parte aqui, eu estou sempre entendendo que a melhor medida é você fazer antes da aula. Então, vamos supor, mas eu estou assistindo a aula agora. Então, faz primeiro. Você pode pausar a aula, fazer primeiro. E aí, você já vai começar a se preparar para as próximas aulas. Sempre você vai deixar 5, 6 páginas de pensando feitas, beleza? Isso vai te ajudar aí a se organizar melhor e também a testar os seus conhecimentos. Nós vamos corrigir todos em sala de aula, tá? Todos eles. Então, vou fazer a palavra problema. Não, fazer o pensando antes de assistir a aula não tem nada de se lascando, não. É importante para o menino também ter uma noção de como ele está, né? Problema. Então, você já sabe que a letra P é pronunciada, né? P é uma consoante bilabial, né? P, R, R. Então, pro e terminou com a vogal O. Pro. Para produzir essas 3 letras, você faz 3 movimentos com a boca. Pro. Blem. B também é uma consoante bilabial. O L, alvéolo dental, né? Vai lá no céu da sua boca. E o E, assim, problem, é um sorrisinho meio cínico. O I é muito cínico, né? Problema. O M também bilabial. E o A arredondado. Fechou, abriu, né? Bilabial e depois aberto. Então, no caso de problema, olha o que nós temos aqui. 8 letras e 8 fonemas. O tipo de questão mais recorrente em prova é perguntando se o número de letras é igual, maior ou menor que o número de fonemas. Então, aqui, eu posso colocar assim, tipo de questão. Perguntando se o número de letras é igual, maior ou menor que o número de fonemas, tá? Bom, na palavra consequência, olha o que vai acontecer. Com, isso aqui já está indicando que é um dígrafo, esse N é nulo, aí você pode ir fazendo essas questões aqui para ficar mais fácil, né? Com, se, o é pronunciado, quen, aí o outro N também é nulo, consequência, beleza? Então, no caso da palavra consequência, o que nós vamos ter aqui? Eu tenho que o número de letras é maior do que o número de o quê? Fonemas, não é isso? Então, basicamente, 2 vezes a letra N sumiu. Eu tenho aqui 10 fonemas e 12 letras. Então, 12 letras e 10 fonemas, beleza? Então, essa vai ser a nossa lógica aqui em consequência. Na palavra tranquilo, o N também é nulo, quer dizer, forma dígrafo, não é pronunciado. O é pronunciado, né? Lo. Então, na palavra tranquilo, eu tenho 9 letras e 8 fonemas. Então, 9 letras, né? E 8 fonemas na palavra tranquilo. Se eu quiser, eu posso aproveitar para mostrar alguns. Aqui, eu tenho ditongo, aqui eu tenho ditongo, aqui eu tenho ditongo. Então, a gente pode deixar indicados ditongos, já que na outra ficha você fez ditongos também. Então, por exemplo, posso deixar assim, só para a gente já aproveitar, já que você trabalhou isso aqui. Bom, na palavra quilo, isso não é um ditongo, né? Tem que tomar maior cuidado com esse quilo aqui, porque, na verdade, olha o que acontece. Quilo. Faço a transcrição,
eu percebi que eu tenho 5 letras e 4 fonemas. Na verdade, esse U que apareceu na palavra quilo é um U nulo. Se ele é nulo, a gente já sabe que nulo forma o quê? Dígrafo, né? Então, 5 letras e 4 fonemas. Na palavra e, que, não falo qui, né? Então, e, que, li, brio. Olha o que aconteceu em equilíbrio. Eu tenho um dígrafo aqui, né? E tenho um ditongo aqui no finalzinho. Então, o meu U é nulo, equilíbrio, beleza? Eu tenho uma letra a mais em relação ao número de o quê? Fonemas. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 fonemas e 10 letras. Beleza? Então, 9 fonemas e 10 letras, porque o U é nulo. Então, sempre observando ali o que está acontecendo com as minhas palavras, né? Depois, eu posso até passar aqui, ó, pensando assim, deixa eu marcar onde é que vai acontecer dígrafo, né? Pra gente já ter uma noção aqui. Aqui tem um H nulo, né? Só pra gente ter uma noção. Então, na palavra crescer, eu tenho crescer. O SC, ele está formando um dígrafo. A gente já sabe que isso aqui é um dígrafo permanente, né? Então, na palavra crescer aqui, a gente tem quantas letras e quantos fonemas? Eu tenho 7 letras e 6 o quê? Fonemas, não é isso? E um dígrafo marcado pelo SC. Homenagem, o H não é pronunciado. Aliás, o H nunca é pronunciado, né? Nem nos dígrafos LH, NH, CH, ela só altera a pronúncia, nem no início da palavra. Então, a letra H nunca é pronunciada, então eu vou ter homenagem. Aqui, olha o que aconteceu em homenagem. Isso daqui, ó, esse M que apareceu, ele tem som de I, logo ele é uma semivogal. Lembrando aí que o M pode ser o quê? Uma semivogal também. Então, homenagem, basicamente a gente tem um M com som de I, portanto, semivocálico, né? Daí eu tenho que saber o número de letras e o número de fonemas. Então, eu tenho 8 fonemas e 9 letras. Que é o que está pedindo aqui, a transcrição fonética e o número de fonemas. A palavra tampa, isso daqui, sendo que o nosso M aqui é nulo, quer dizer, se uma letra é nula, quer dizer que ela não tem som de consoante nem de vogal. Ela vai formar dígrafo. Então, aqui eu tenho 5 letras e 4 fonemas. Coloco aqui uma observação de que letras nulas, o que acontece? Elas formam dígrafos, né? Não é som de consoante nem som de vogal. Aproveito para colocar uma observação da reforma ortográfica, que a gente já estava falando, né? Então, vamos colocar essas observações aqui. Vamos colocar assim, ó. O sinal de trema foi abolido das palavras. Então, o sinal de trema foi abolido das palavras de língua portuguesa. Então, antes eu tinha consequência e agora eu tenho consequência sem trema. O som não mudou, beleza? Então, antes, depois. E só fazendo aqui um alerta de que o som não sofreu alteração. Só mudou a grafia, tá? Então, o som não foi alterado.
E a outra coisa que a gente vai colocar aqui da reforma é falando sobre esse acento agudo que existia em formas do verbo averiguar, arguir, apaziguar, né? Notadamente as formas de imperativo, tá? Esse daqui é um acento que a gente já não usava, né? Então, antes, depois. Então, a gente tinha lá averigue, apazigue. E esse acento foi abolido. Beleza? E o som também não sofreu alterações. Então, o tipo de questão geralmente vai ser perguntando se o número de letras é igual, maior ou menor que o número de fonemas, tá? A letra H nunca é pronunciada. Letras nulas não tem som de consoante nem de vogal, elas vão formar dígrafos. Aqui nós colocamos duas observações acerca da reforma, o quê? Ortográfica, e preenchemos aqui o nosso primeiro par de fichas. Então, lembrando aqui que a gente sempre vai ter uma ficha, um pensando, uma ficha, um pensando, para você entender como vai ser a nossa dinâmica aqui, tá? Então, nós vamos fazer geralmente umas 6 páginas por aula, 7 páginas, para você preparar os seus pensandos aí, beleza? Sempre importante é estar preparando os seus pensandos para a gente andar mais ou menos junto, tá? Bom, então aqui nessa ficha a gente vai tratar de conceitos, o que é fonema, dígrafo, encontro consonantal. Então nós vamos tratar desses conceitos aqui. A gente já sabe que fonema é a representação sonora de uma letra ou de um conjunto de letras. Então fonema, a gente vai colocar lá, representação sonora. Então, quando eu penso em fonema, eu tenho o seguinte, é a representação sonora de uma letra ou de um conjunto de letras. Eu já sei que o número de fonemas pode ser igual, maior ou menor que o número de letras. Ah, por que eu sei? Porque eu fiz o exercício aqui, eu percebi, ó. Eu vi aqui que nem sempre coincide, né? Então, e a gente sabe que as questões normalmente vão perguntar se é igual, maior ou menor que o número de letras. Então, eu posso colocar aqui que o número de fonemas pode ser igual, menor ou maior que o número de letras. Só para a gente já deixar isso mais ou menos desenhado aí na nossa ficha, cabe exatamente nesse pedacinho aí. Então, o número de fonemas pode ser igual, maior ou menor que o número de letras, beleza? Depois vou passar exemplificando, a gente vai fazendo assim. Dígrafo, o que vai ser o dígrafo? Di é de 2, né? Dígrafo também pode receber o nome de digrama, é a mesma coisa, é pouco usual, mas bom a gente colocar na nossa ficha. Não custa, né? Não vai ocupar espaço. Então, eu vou ter lá assim, encontro. Então, dígrafo vai ser o encontro de 2 letras com um único som. Então, basicamente, essa vai ser a base do nosso conceito de dígrafo. Os dígrafos se dividem em 2 tipos. Eu falo de dígrafo vocálico, dígrafos vocálicos e dígrafos o quê? Consonantais, beleza? Bom, dígrafos vocálicos, eles vão ter som de vogal. Dígrafos consonantais vão ter som de consoante. Bom, no caso dos dígrafos vocálicos, normalmente eu vou ter vogal mais M ou N com som nasal. No caso dos dígrafos consonantais, eu tenho os que são sempre dígrafos, NH, CH, LH, RR e SS, e eu tenho os que são ocasionais. Ocasionais depende da palavra, né? XC, SC, GU, QU, então vai depender aqui da palavra. Então eu tenho aqueles que são sempre dígrafos e aqueles que são
ocasionais. Dígrafo, então, basicamente, encontro de duas letras com um único som, também pode ser chamado de digrama, né? Então, posso já ir exemplificando isso aqui. Se eu tenho número de letras maior, menor ou igual ao número de fonemas, eu posso exemplificar todas essas coisas aqui, ó. Sexo, por exemplo, vou pegar palavras pequenas para ficar mais fácil. Sexo, eu tenho 4 letras, 5 fonemas, beleza? Bom, se eu pegar a palavra tapa, eu tenho 4 letras e 4 fonemas. Né? Mesmo número. Aqui dá para colocar tudo juntinho. Se eu pegar, por exemplo, a palavra quero, eu vou ter, transcrevendo, quero, 5 letras e 4 fonemas. Então, já mostrando que o número de letras não necessariamente vai ser igual ao número de o quê? Fonemas, né? Fazendo uma referência a isso aqui que a gente já desenhou. Que o número de letras pode ser igual, maior ou menor que o número de fonemas. Dígrafos, então eu posso ter aqueles que são sempre dígrafos e aqueles que ocasionalmente serão o quê? Dígrafos. Aqui, ó, eu vou colocar um asterisco, porque aí a gente coloca aqui no quadrinho de observações algumas palavras para você entender melhor como é que isso funciona, tá? Então, aqui, vamos supor que eu tivesse canto, eu teria isso aqui, ó, canto. 5 letras e 4 quê? Fonemas, beleza? Dígrafos vocálicos vão ter som de vogal, então a gente sabe que é esse M e N nasal. Então, vou imaginar lá que eu tivesse, por exemplo, tempo. Tempo. 5 letras, 4 fonemas. E aqui eu posso pegar uma palavra que sempre vai ser dígrafo, rainha, passado, que a gente já sabe que aqui são permanentes. E aqui eu deixei um asterisco nos ocasionais, que eu vou precisar de um pouco mais espaço para tratar esses ocasionais. Então, vai estar lá nas observações. Você pode deixar indicado aqui que vai estar nas observações. Ver observações, beleza? Para você não perder o fio da meada, vamos lá nessas observações. Olha aqui, ó. Só você mudar a página do seu livro, né? Vai para a página 10. Olha o que acontece. Quando eu penso na palavra escola, escola, fazendo a transcrição. Então, nesse caso, eu tenho 6 letras e 6 fonemas e eu concluo que não há dígrafo. Isso aqui é um encontro consonantal. Por que que não há dígrafo? Porque tanto a letra S quanto a letra C são pronunciadas, né? Tanto S quanto C são letras pronunciadas. Então, não ocorre dígrafo no caso aqui. Se você quiser que caiba, dá para caber tudo na mesma linha aqui, ó. Então, as duas letras são pronunciadas, não há dígrafo. Quando eu pego a palavra crescer, a transcrição dela já vai ser isso aqui, ó. Crescer. Olha o que acontece. Eu tenho 7 letras e 6 o quê? Fonemas. No caso de crescer, há dígrafo. O S e C estão formando dígrafo, né? Então, apenas o som da letra C é emitido. Então, na palavra crescer, ocorre dígrafo, beleza? Então, os dígrafos ocasionais, eles vão depender da pronúncia da palavra. Por exemplo, quando eu pego QU, depende da palavra, né? Vamos imaginar que eu tivesse, por exemplo, queijo e que eu tivesse sequência.
Aqui, ó, QU nas duas. Só que depende da palavra. Em sequência, eu estou falando U, né? Então, obviamente, não acontece dígrafo. Queijo. Quantas letras e quantos fonemas? Então, na palavra queijo, 6 letras, 5 fonemas. Há dígrafo, porque o U não é pronunciado, o U é nulo. Já na palavra sequência, olha o que está acontecendo. Sequência. Eu tenho um dígrafo, mas é o EN. O U é pronunciado, tá? Vamos separar as duas coisas aqui, ó. Para não fazer confusão, né? Então, na palavra sequência, eu tenho 9 letras, 8 fonemas. O que está acontecendo? Eu tenho dígrafo vocálico é N, porque a letra N é nula, beleza? Então, dígrafo vocálico aqui. E QU não forma dígrafo. A letra U funciona como semivogal. Então, se ela funciona como semivogal, quer dizer que ela é lida, né? Ou seja, emite som. Não é nula. Ela teria que ser nula para não ser ditongo, né? Então, na verdade, o que eu tenho aqui, ó, em sequência, o E formando ditongo. Isso é que eu tenho, né? Então, o é lido. Então, basicamente, eu tenho que observar o que acontece com esses dígrafos, o quê? Ocasionais. Depende da palavra. Aí eu tenho que analisar caso a caso. Então, importante aí também. Então, os dígrafos ocasionais, a gente colocou aqui ver observações, exatamente porque dependia da palavra, beleza? Então, dígrafos ocasionais depende da palavra. E aí você colocou já que você precisava ver observações aí. Bom, então trabalhamos os dígrafos, encontro de duas letras com um único som. Os dígrafos vocálicos, a gente vai ter som de vogal, vogal mais M ou N, com som nasal. E os dígrafos consonantais, som de consoante. Então, trabalhamos essa parte aqui toda. Aí eu tô no encontro consonantal. O que é o encontro consonantal? Encontro de duas letras, ambas sonoras. Ou seja, as duas emitem sons, né? Então, vou ter sons distintos aqui. Encontro consonantal perfeito na mesma sílaba. Eu costumo brincar com vocês, né? Eu falo assim, só faz sentido seu encontro perfeito se ficar junto no final, né? Imperfeito em sílabas distintas. Concorda, Robson? Encontro perfeito é que termina junto no final, né? Senão não tem graça. Bom, então encontro consonantal, vou colocar, por exemplo, prático. Aí o encontro aqui vai ser essa forma aqui, ó, PR. Encontro perfeito, vou colocar a palavra problema, porque ela tem dois perfeitos, né? Então, eu tenho PR e o que? BL como encontros perfeitos. E encontro imperfeito, teste, eu tenho aqui o encontro de ST, por exemplo. Beleza? Então, encontro consonantal, duas letras, ambas sonoras, ou seja, as duas emitem sons. As duas são pronunciadas. E aí, a gente vai para os encontros vocálicos. O que eu vou ter nos encontros vocálicos aqui? Eu vou ter hiato. Eu vou ter ditongo. E eu vou ter tritongo.
Ditongo crescente e decrescente, que a gente já sabe basicamente o que é. Hiato, o que eu vou ter com hiato, gente? Duas vogais em sílabas separadas. Ditongo não são duas vogais, né? Quando a gente pensa em ditongo, vai ser sempre uma vogal mais do que uma semi ou vice-versa. Então, no caso de ditongo, a gente vai ter vogal mais semivogal ou semivogal mais vogal na mesma sílaba. Aqui eu posso deixar para dar exemplo nos quadrinhos de baixo, porque aqui eu vou ter crescente, semivogal mais vogal. E aqui eu vou ter o contrário, vogal mais semivogal. Isso a gente já até colocou na primeira ficha. E o tritongo, sempre a vogal vem no meio. Então, é semivogal mais vogal mais semivogal na mesma sílaba. E, exemplificando aqui, teatro. Aqui, nos ditongos, a gente pode exemplificar já crescente e o que? Decrescente, né? Que eu acabo tendo aqui algumas opções. Então, vamos supor que eu tivesse aqui, ó, I, dei, a, decrescente, beleza? E crescente, prêmio. No caso de tritongo, posso colocar iguais. E aqui separados. Então, basicamente, essa seria a nossa fichinha resumindo os conceitos fonéticos. A gente ainda pode usar um marca-texto, quem gostar de marca-texto, né? Fazendo aqui uma, vamos dizer assim, pontuação nos conceitos. Então, fonema é som, então representação sonora de uma letra ou de um conjunto de letras, porque pode ser menor, maior ou igual ao número de fonemas. Dígrafo são duas letras com um único som, então marcando isso aqui também. Eles podem ter sons de vogal, então vogal mais M ou N, sendo nasal. Eu tenho os que são sempre dígrafos e tenho os ocasionais, ou seja, que vão depender da palavra. Duas letras no encontro consonantal com sons distintos podem ser perfeitos na mesma sílaba e imperfeitos em sílabas distintas. Marcando aqui, né, só para a gente ter uma referência. Hiato, duas vogais separadas. Ditongo, sempre na mesma sílaba, pode ser vogal ou semivogal. Então, aqui vai alternar, né? Melhor marcar na de baixo. E aqui a vogal vem sempre no meio, no caso do tritongo, beleza? Vogal vai estar sempre no meio. Então, só para você pontuar a sua ficha, se você não gostar de marca-texto, não precisa usar. Ela já era uma ficha que tinha, assim, uma identidade visual boa. Ficar usando muito mais do que 3 canetas, você acaba, como é que eu posso dizer? Demandando muito esforço para preencher a sua ficha, sendo que o seu foco tem que ser o quê? Estudar, né, gente? Então, tem que, vamos dizer assim, tem que ter uma parcimônia aí. E aí, depois de toda a ficha, nós vamos para um pensando, que a gente vai trabalhar aqui outros conceitos, né? Determine os fenômenos fonéticos presentes nas palavras abaixo. Para eu determinar os fenômenos fonéticos, eu tenho que fazer a transcrição fonética. Gente, não tem jeito, tá? Então, eu preciso primeiro fazer a transcrição fonética para depois determinar esses fenômenos. Flávia, eu sou do tipo que eu não estou sabendo nem o que é fenômenos fonéticos. Fenômenos fonéticos, exatamente o que você viu nessa ficha. Dígrafo, encontro consonantal, encontro vocálico. O que tem nessas palavras aqui? Tá? Então, vou fazer primeiro a transcrição, ó,
também. Então, quando eu faço também aqui, eu tô vendo várias coisas. A primeira, eu posso começar sempre pelo número de letras e o número de fonemas. Então, eu tenho 6 letras e 5 quê? Fonemas, tá? Então, já comecei determinando alguma coisinha. Depois, eu tô vendo o AM formando o quê? Dígrafo. Depois, eu tô vendo o EM formando ditongo, porque ele vai ter som de I. Esse é um ditongo que a gente chama de ditongo fonético, tá? Deixa eu fazer o seguinte, eu vou começar mais em cima, só porque algumas palavras a gente vai ter um probleminha, porque são grandes, tá? Então, deixa eu fazer assim, ó. Eu vou começar aqui, ó. 6 letras, 5 fonemas, aí eu tenho um dígrafo, beleza? Vocálico. Qual que é esse dígrafo vocálico? Aí a gente coloca ele aqui, ó, AM, porque depois você vai estudar para você lembrar o que que era. E aí a gente tem um ditongo fonético. Qual que é o ditongo fonético que a gente tem? EM igual a EI. Pronto, que aí fica mais organizado. Então, na palavra também eu tenho 6 letras, 5 fonemas, um dígrafo vocálico, representado pelas letras AM, um ditongo fonético, representado pelas letras EM, que devem ser lidas como EI. E no caso do dígrafo, você sabe que vai ler como AM aqui, ó, que a gente já fez a transcrição, tá? Mas se você quiser, você pode colocar igual eu fiz aqui também, um igual. Ah, eu quero colocar assim, ó, AM igual a an. Pode também. Fica bonito. Beleza. Cheguei. Olha o que vai acontecer com cheguei. Som de X, isso aqui é um dígrafo, né? Che. O U não é pronunciado. Gay. Então, não tem tritongo nessa palavra, né? Então, na palavra cheguei, eu estou vendo 2 dígrafos, ó, o CH e o GU aqui. Então, basicamente, eu tenho 5 fonemas e 7 letras. 7 letras, 5 fonemas. Aí eu tenho 2 dígrafos. No caso, os 2 são consonantais. Meus dígrafos, CH com som de X e o outro GU com som de G. Continuei. Ainda tenho aqui um ditongo. EI vai ser decrescente. Um ditongo decrescente EI. Beleza? Então, nessa palavra eu tenho 7 letras, 5 fonemas, 2 dígrafos consonantais. Aí, esses dígrafos, CH com som de X, GU com som de G, um ditongo decrescente, EI. Beleza? Encontrei encontrei. Essa palavra tem trocentas mil coisas, né? Nós vamos ter que abreviar muita coisa aqui para caber tudo. Então, olha o que eu tenho. Em termos de letras, ok? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 letras, 7 fonemas, né? De cara, eu já tenho 2 dígrafos, os 2 são vocálicos. Eu tenho dígrafo vocálico EN com som de EN, ON com som de ON, beleza? Aí depois eu tenho um encontro consonantal perfeito, que é o TR. E ainda tenho o EI, que é um ditongo, né? Um ditongo decrescente. I.
Então, pronto, esse daqui. Aí, prática, aqui embaixo, prática. Prática tá mais fácil, porque são 6 letras, 6 fonemas. O que mais que eu tenho? Só isso aqui, ó. Um encontro consonantal perfeito. PR. Pronto. Tóxico. A gente tem um dífono em tóxico, né? Então, tóxico, 6 letras, 7 fonemas. Um dífono. Tem autor que considera isso aqui um encontro consonantal, mas não é muito padrão, mas tem. O normal é chamar de dífono, tá? Um dífono. Há autores que vão considerar isso aqui um encontro consonantal, não é tão usual. Queria, separa assim, né? Esse U é nulo, então vou começar tendo quantas letras? 6 letras, 5 fonemas, um dígrafo consonantal. Esse dígrafo consonantal formado por QU igual a Q. No caso aqui, ó, eu ainda tenho o IA, que vai ser um hiato. IA. Deixa ele indicado aqui. E a gente está deixando tudo indicado, porque na hora que você, por exemplo, quiser refazer esse exercício, fica mais fácil, né, gente? Eu sempre falo que o aluno tem que pensar assim, quais as formas que eu tenho de estudar? Não é fazer várias vezes, às vezes, o mesmo exercício, perceber o que errou. Isso é a maneira mais eficiente, tá? Isso aqui é um treino bem legal. Toda vez que a gente fechar uma unidade, nós vamos falar quais são as organizadoras que cobram mais aquele conteúdo, tá? Só para você ter uma noção também. Essa unidade a gente não fechou ainda, faltam 2 fichas, tá? Espontaneidade. Então, isso aqui que eu vou ter. No caso de espontaneidade, eu vou ter um dígrafo aqui, então eu tenho 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 letras, 13 fonemas. Isso aí, certinho. Aí vou continuar pensando aqui, ó. SP, um encontro consonantal imperfeito, que é esse SP. Aí a gente deixa indicado. Aí depois eu tenho um dígrafo vocálico. Esse dígrafo vocálico ON com som de ON. Beleza? Depois eu tenho um ditongo, que é esse aqui, ó, decrescente. I. Então, 14 letras, 13 fonemas, um encontro consonantal imperfeito, um dígrafo vocálico, um ditongo decrescente, beleza? Depois eu tô em consentiu. O que vai acontecer aqui? Consentiu. Nós vamos falar disso aqui, né, dessa formação. Então, em consentiu, eu tenho quantas letras e quantos fonemas? Eu tenho 9 letras, 7 fonemas, 2 dígrafos vocálicos. Meus dígrafos vocálicos, ON, com som de ON. EN, com som de EN, representado assim. E ainda tenho um ditongo decrescente, desculpa. Vamos
vizinho está fazendo uma obra aqui, reformando alguma coisa. Então, consentiu, beleza? Então, marcando aqui a nossa fichinha. Também, né, 6 letras, 5 fonemas, um dígrafo vocálico, um ditongo fonético. Cheguei, 7 letras, 5 fonemas, 2 dígrafos consonantais, um ditongo decrescente. Encontrei 2 dígrafos vocálicos. Lembrando que em encontrei, gente, por exemplo, não existe encontro consonantal, porque esse N é nulo, né? Então, não há encontro consonantal aqui. Aí depois, um encontro consonantal perfeito, aqui ó, não existe encontro consonantal nessas lógicas, o TR tem, aqui ó. Um encontro consonantal perfeito, que aqui o N já era dígrafo, ó, 2 encontros vocálicos. Então, na palavra encontrei, eu não posso supor que o NC é encontro consonantal, né? Por quê? Na verdade, o encontro consonantal, ele precisaria que as 2 letras fossem pronunciadas. E no caso de encontrei, esse N é nulo. Igual aqui, ó, esse M também é nulo, né? Então, só lembrando que esse aqui é uma letra nula. Né? Esse Nzinho aqui, ó, aqui também. Então, lembrando que essas letras são nulas. A gente pode até dar uma marcadinha nelas. Aí você pode sinalizar que essas letras que você marcou em azul, elas são letras nulas, né? Para você lembrar o que aconteceu aqui, né? Essas letras nulas formam um dígrafo. Coloridinho assim, ó. São as letrinhas que você indicou aí. E essas letras que formam dígrafo nunca vão formar encontros do quê? Consonantais, né? Porque o encontro consonantal são 2 letras pronunciadas. E o dígrafo é exatamente 2 letras com um único quê? Som. Então, um é excludente em relação ao outro, tá? Lembrando novamente, isso aqui é para quem já viu a matéria. Então, a pessoa está retomando essa matéria aqui de maneira mais dinâmica para poder treinar, fazer questões, entender como é que isso aqui cai, né? E que bancas cobram mais, aí a gente vai falar sobre isso. Aqui, nossa famosinha escala de vogais, a gente sabe o seguinte, eu posso até fazer um U0 aqui, chamar de 0, fazer um prolongamento. Aí, nossa escalinha 1, 2, 3, 4. O nosso ápice 5. Quem vai estar aqui em cima é a letra A, O, E, I, U, M, N. Dependendo da banca, a letra o quê? L. Mas o L depende da banca, então a gente vai deixar ele assim. Aqui vai estar U, só que U dos grupos GUE, GUI, QE, QI. E mais especificamente, esse U é o antigo U tremado, é porque ele perdeu o trema, mas é ele, tá? E aqui vai estar um U também, só que a gente vai chamar de U nulo, então por isso que ele é 0. O nulo, a gente já sabe o que acontece com ele, ele forma dígrafo. Não vai formar encontro consonantal, nem vai formar encontro vocálico, né? Vai formar dígrafo. Então, isso aqui é uma escalinha de vogal para a gente ter uma referência, né? Primeira coisa que a gente sabe é o seguinte, no português, gente, toda palavra tem apenas e somente uma vogal e não existe sílaba sem vogal. Então, nós vamos começar falando assim, primeira coisa que a gente sabe é que não existe sílaba, ou seja, o padrão da nossa língua é vocálico, tá? Então, não existe sílaba sem vogal em língua portuguesa. No português, eu não tenho sílaba sem vogal. Bom, vamos imaginar, então, se eu tivesse, por exemplo, bíceps. Eu tenho que deixar isso tudo junto aqui, exatamente porque não existe sílaba sem vogal. 2 vogais, 2 sílabas, beleza? Pneu, tudo junto.
porque não existe sílaba sem vogal, ok? Então, essa vai ser a nossa lógica aqui. Vou colocar um pneu mais para cá. Uma sílaba só. Segunda coisa que eu sei é que toda sílaba tem apenas e somente uma vogal. Os demais sons daquela sílaba serão chamados de sons semivocálicos. Então, ó. Então, toda sílaba tem apenas e somente uma vogal. Aí fala, mas tem ditongo? Não, ditongo tem uma vogal e outra semivogal, né? Os demais sons vocálicos da sílaba serão semivocálicos, na verdade, tá? Então, outros sons de natureza vocálica serão semivogais. Então, imagina que eu tivesse, por exemplo, uma palavra tipo Paraguai. Na palavra Paraguai, eu tenho o A é vogal, o outro A é vogal, aqui é vogal e semivogal. Ou seja, toda sílaba tem apenas e somente uma vogal. Se eu tenho 3 sílabas, eu vou ter 3 vogais, tá? Então, isso aqui é uma regra dentro do português. Então, toda sílaba tem apenas e somente uma vogal, os outros sons de natureza vocálica serão chamados de semivogais. Aí eu começo a entrar na nossa escala. O A na nossa escala, ele é sempre o quê? Vogal. Então, A é sempre vogal. Então, ele não pode ter uma natureza, o quê? Semivocálica. Onde o A tiver, ele vai ocupar o papel de vogal. Então, olha o que eu vou ter aqui. Coração, o O é vogal, porque está na sílaba. O A é vogal, aqui é vogal e o O é semivogal. Já te mostrando que o O pode ser vogal aqui e semivogal aqui. Mas o A não, ele é vogal sempre. Cai, vogal e o I, semivogal. Bom, qual que é a primeira coisa que eu sei? Essas letras aqui todas, elas podem ser vogais ou semivogais, a depender da palavra. Então, podem ser vogais ou semivogais, dependendo da palavra. Então, vou lá pensar nessas palavras, aí eu coloquei aqui só para você ter uma base, ó. Na palavra paz, que não separa, é um ditongo, né? O A é vogal e o I é semivogal. Se separa toda sílaba, não existe sílaba sem vogal. Então, o I também é vogal. Ó. Se separou, eu tenho que ter vogal e vogal. Então, essas letras podem ser vogais ou semivogais a depender da palavra. Isso aqui pode ser consoante, né? A gente lembrando, né? A gente já viu isso lá na primeira ficha. Então, nesse caso aqui, ó, eu posso falar assim, ó, as letras O, E, I e U, se tiver sozinho na sílaba, é vogal, né? Igual aqui, ó, o A, o I. Então, sempre que tiver sozinho, é vogal, não tem outro jeito, tá? Bom, olha o que acontece. Esse U aqui, ó, ele é um U diferente. Então, ele aparece nesses grupos e ele é sempre semivogal. Então, esse U só aparece com G-U-E, G-U-I, Q-U-E, Q-U-I, tá? Então, ele é sempre semivogal, vai ter sempre um som mais fraco. Então, vamos supor que eu tivesse tranquilo. Olha o que vai acontecer. O A vai ser vogal. O U vai ser semivogal. E o I vai ser vogal. E o O vai ser vogal. Beleza? O U tremado, né, que é esse antigo U tremado, lembrando que o trema foi abolido, né?
mas o som continuou, né? Então, o antigo U tremado, nos grupos GUE, GUI, ele vai ter sempre o papel de semi, o quê? Vogal. Então, tranquilo, beleza? Bom, aí continuei pensando que o U também pode ser nulo, né? Nesse caso, ela vai formar dígrafo. Então, lembrando que nesse caso aqui, ela nem é vogal. Quero. Na palavra quero, olha como é que a gente vai ter. Vogal, vogal, e isso aqui formando o quê? Dígrafo. O U é nulo, né? Então, o U nessa palavra, ele é nulo. Bom, então a gente já sabe mais ou menos como é que funciona a nossa escala de timbre. Eu preciso colocar uma observação sobre essa letra L. A gente também precisa colocar uma observação sobre as letras M e N para fortalecer o nosso encontro. E a gente precisa trabalhar essas dinâmicas da letra U, para a gente não sair daqui com o que mais cai na prova sem ser trabalhado adequadamente, porque acaba que isso aqui é o que mais vai ser cobrado, né? O U, o M, o N, que são as letras que te dão algum trabalho. Ninguém vai deixar de cobrar o que dá trabalho, né, gente? Então, vamos lá pensar nessas observações aqui, tá? Eu já sei pelo menos 2 bancas que aceitam isso, e são 2 bancas que cobram geralmente esse conteúdo, FUMARC e Fundatec. Fundatec, uma banca do Rio Grande do Sul, e a FUMARC, uma banca aqui mineira. Então, são 2 bancas que normalmente fazem isso, tá? Então, alguns autores admitem a letra L com som de semivogal, vai ter som de U, né? Obviamente. Isso aqui acontece mesmo, mas é porque nem toda banca considera. Então, imagina que eu tivesse aqui, ó, qual, aí tem banca que vai entender que é isso aqui, ó, qual. E aí vai considerar que aqui houve um tritongo fonético. Ah, como é que eu vou saber? Fazendo muitas questões, ó. Eu já estou te adiantando que a FUMARC e a Fundatec fazem isso, porque de tanto fazer questão já vi que isso acontece, né? Papel. Vou lá fazer papel. E aqui eu estou vendo um ditongo fonético, formado aí pela letra L, beleza? Então, isso aqui é algumas bancas. Agora, observe que não é mais alguns autores, porque todos os autores consideram as letras M e N podem ter som de semivogal. Aí não é alguns autores, não. Todo mundo entende isso aqui. A gente já falou sobre isso, né? Mas é bom sinalizar. Então, a gente já entende isso aqui. Eu posso pegar uma palavra tipo amavam, vão. Aqui, ó. No final, a gente tem um ditongo fonético. Isso aqui todas as bancas vão aceitar, beleza? Então, aqui, ó. Que todos os autores, não é uma especificidade, não. Então, as letras M e N podem ter som de semivogal. Bom, aí você percebeu aqui que o I e o U, eles estão na mesma posição. Então, eu preciso dar uma pensada aqui em como é que eu vou definir quem é a vogal e quem é a semivogal. Por quê? Geralmente, a vogal é a que está mais alta na escala, né? A gente já sabe isso, né? A vogal. Só que eu tenho aqui um ponto de encontro que é o I e o U. Então, como é que eu vou fazer quando eu tiver I e U, tá? Então, se eu tiver um encontro do tipo I, U, a vogal no ditongo é a primeira letra, porque ela vai ter uma pronúncia mais forte, sendo o ditongo decrescente. Vou te dar exemplo para você entender o que eu estou falando, tá? Então, vamos imaginar que eu tivesse aqui, por exemplo, muito
Muito, o U é vogal e o I é semivogal. Gratuito. Vogal, né? Vogal, semivogal, aqui vogal. Então, muito, eu tenho um ditongo que decrescente. Se encontrar IU, só que tem que ser do tipo 2, 2. Por quê? Aqui, ó. Tem que ser esse U aqui. Porque se for esse U do grupo GUE, GUI, QE, QI, aí você tem que lembrar que esse daqui é sempre o quê? Semivogal. Diferente, né? Porque senão o menino pega uma palavra tipo isso aqui, ó. Tranquilo. Aí fala assim, a Flávia falou que quando vier IU ou UI, né, a gente vai ter aqui o U vogal. Aqui esse U é sempre semivogal. Porque ele é do tipo 1. Tipo 1 lá na escala, ele está no grupo GUE, GUI, QE, QI. Olha a diferença, né? IU, a gente está pensando 2 do tipo 2. Só lembrando aqui, ó, que aqui pode ser também, eu pus IU, mas deixa eu colocar dos dois, né? IU ou UI, tá? Tem que ser 2 vezes do tipo 2. Se vier IU ou UI, o que a gente vai ter? A vogal é a primeira letra. Ah, Flávia, dá um exemplo com I, tá? Caiu. O A é vogal, o I é vogal e o U é semivogal. Caiu. Então, olha o que acontece. Aqui é 2, 2, aqui é 2, 2, aqui é 2, 2. Flávia, que 2, 2 que é esse que você está arrumando? Essa escala aqui, ó. Esse I e esse U estão indicados pelo número 2. Aqui pelo número 3, aqui pelo número 4, aqui pelo número 5, beleza? Então, basicamente, eu consigo ter essas lógicas aqui, ó. Nessas palavras, eu vou fazer isso aqui para você ter uma ideia, tá? Olha aqui, ó, restaurante. Vamos lá separar, só para você entender que eu vou colocar número então, tá? Restaurante. No caso de restaurante, 5 e 2. Por que que é 2? Porque só vai ser o número 1 se vier nos grupos GUE, GUI, QE, QI. E só vai ser 0 se for um U nulo, né? O 0 se for nulo, beleza? Então, restaurante, olha aqui, do 5 para o 2 diminui, não diminui? Então, eu tenho um ditongo decrescente. Vou pôr no número agora para você entender. Animais, e vou separando a palavra porque a gente vai tendo uma noção se é hiato, né? Animais, o A é 5 e o I é 2. Animais, desce também, do 5 para o 2 diminui, então é um ditongo decrescente. Hiato, I-A-To. Não desce nem sobe, porque estão separados, né? Então, na palavra eu tenho hiato, sílabas separadas. Então, não desce nem sobe. Aqui desce, ó, restaurante, animais, e aqui fica separado, beleza? Aí, eu estou com sábia e sabia. Então, vamos fazer aqui, ó, sabia. Sabia separa, ó, hiato. São sílabas separadas. E sábia, tem acento no vizinho, o final fica juntinho. Então, sábia, eu tenho o I, que é 2, e o A, que é 5. Então, 2 e 5 sobe, né? Então, nesse caso aqui, eu tenho um ditongo crescente. Tranquilidade.
tranquilidade. Esse U que está aparecendo aqui é do tipo 1, ó, tranquilidade, é desse grupo aqui. Então, esse U do tipo 1, ele é sempre semivogal, 1 e 2. Então, eu vou ter um ditongo crescente. Inovação, inovação. O A é 5, o O é 4. Sobe ou desce? Desce. Certinho aqui. Inovação, eu vou ter um caso de ditongo decrescente. Conversei, conversei. O E é 3 e o I é 2. Do 3 para o 2, desce. Ditongo decrescente. Flávia, desce onde, sobe onde? Vou fazer aqui só para você lembrar, ó. Sua escalinha tá aqui, ó. O 0, que é o U nulo. O 1, que é o antigo ultratremado, GUE, GUI, QE, QI, que é esse específico. I e U do tipo 2. 3 é O, 4 e A, que é sempre vogal 5. Então, no fundo, desculpem, tô só olhando se sobe ou desce. Olha aqui, restaurante, o A tá aqui, a próxima letra é U. Do A pro U, desce. O U tá aqui, ó. Aí eu sei que é esse U, por quê? Porque não é GUE, GUI, nem QE, nem QI. Então, restaurante, ditongo o quê? Decrescente. Animais, do A pro I, desce de novo, ó. Animais, ditongo decrescente. Hiato é separado, então não tem que olhar isso. Sábia tem que olhar e sabia não tem que olhar. Sábia, eu tô do I, olha aqui, ó, a primeira letra foi o I, a segunda foi o A. Do I pro A, sobe. Então, ditongo crescente. Tranquilidade, é esse U aqui, ó, tranquilidade. Desse U pro I, sobe. Ditongo crescente. Inovação, do A pro O. Do A pro O, A pro O desceu, ditongo decrescente. Conversei do E, que tá aqui, pro I, ó. Do E pro I, desceu, ditongo decrescente. No caso do muito, olha o que acontece. O U e o I do tipo 2, eles estão juntos. Por isso, a gente precisou de falar que a vogal é a primeira letra. A gente precisou de uma especificidade. No caso de gratuito, a gente também precisou de falar que era a primeira letra. Tranquilo, também precisamos falar que era a primeira letra. Lembrando que lá atrás eu coloquei uma observação para vocês que era em relação a esses grupos aqui, ó. Averigue, apazigue, nesses grupos a letra U é vogal. Então aqui ocorre, não segue a escala. Eu já tinha essa observação. Só para você depois não falar assim, ah, mas esses daqui não seguem. Não seguem mesmo. Não sei que a gente falasse averigue, que a gente até fala, mas não está certo, porque o correto é averigue, apazigue. Então, a gente deveria falar dessa forma, tá? Então, isso daqui é o que a gente tinha, vamos dizer assim, para fazer hoje. Preenchidíssimas nossas fichas, né? Só te lembrando aqui, esse é do tipo 1, esse é do tipo 0. E isso daqui, quando o aluno já tem uma noção da matéria. Precisa revisar. Aí, toda vez que a gente fechar um capítulo, que é o nosso caso aqui, nós vamos colocar
quais são as bancas que normalmente cobram esse conteúdo, tá? Quais as bancas que priorizam esse conteúdo. Então, vai ter sempre assim, ó, essa folhinha e depois vai ter uma página em branco. Nessa página em branco, a gente vai colocar quem prioriza esse conteúdo. A FUMARC cobra muito, Fundatec, as provas de carreiras militares, que às vezes a própria banca é da carreira, tá? Então, provas de carreiras militares não costumam cobrar. CESP, FCC, VUNESP. Eu vou tirando essas bancas maiores, FGV, só que a FGV é muito criativa, tá? Aí cobram moderadamente IBFC, Consulplan, Consulpan, que são duas bancas diferentes. E outras, tá? Eu vou sempre destacando para vocês assim, quem não cobra, quem cobra muito, tá? E o resto a gente vai considerar sempre que é moderadamente. Então, eu estou estudando, por exemplo, para carreiras militares, aeronáutica, marinha e exército, cai. Pode ter certeza de que esse conteúdo cai. Bancas menores costumam cobrar esse conteúdo com mais frequência. E bancas grandes, mais moderadamente, ou nem cobram. Não tem prova, por exemplo, da aeronáutica sem esse conteúdo, tá? Então, é bom o aluno ficar bem atento. Provas da FUMARC também, muito. Fundatec, até na prova de delegado, caiu. Então, ficar bem atento para você poder fazer uma boa prova. Então, no seu livro de fichamento, no início de cada capítulo, então, vamos supor, comecei lá conceitos fonéticos, logo depois você vai ter uma página em branco, no verso, né? Tá? Preencha essa página aí, colocando quais são as organizadoras que costumam contemplar esse conteúdo, beleza? Então, só para você ter uma noção de, eu estou estudando para o CESP, eu estou estudando para a FCC, para a VUNESP, para a FGV, são bancas que não costumam cobrar esse conteúdo, tá? Agora, não costumam, não posso garantir que nunca vai cair, não, só posso te falar que, embora, às vezes, o edital contemple esse conteúdo, não é comum ser cobrado, beleza? Então, cobram moderadamente outras bancas, né? A OCP. Então, por exemplo, já vi questão da OCP aqui. Instituto, a OCP e outras bancas menores, tá? Então, mais outras. Fundação, Leila Sarmento, tem tanta banca que é bom vocês ficarem atentos às provas, beleza? Então, nossa aula de hoje foi conceito fonético. A gente trabalhou todos os conceitos fonéticos. Ó, espero que suas fichas estejam bonitinhas assim. Olha como é que ficou bem lindinho, né? A gente já tem uma referência aí bem legal. Aí, ó, preenchemos todas as nossas fichas, né? Aqui a gente já trabalhou algumas coisas. Aqui é uma escala, a vogal será, né, é a mais alta na escala sempre dentro de um encontro. A gente já sabe que aqui, né, eu tenho que avaliar. E aí eu deixei um asterisco lá nas observações que é em relação a isso aqui, ó. Esse 22. Em regra, no ditongo, a vogal é a primeira letra, sendo o ditongo que decrescente. Só que eu tenho que lembrar que existe do tipo 1 também aqui no meio. E aqui a gente vai mostrando para você que era só você olhar se estava subindo ou descendo dentro da nossa escala, beleza? Na próxima aula, nós vamos trabalhar a acentuação gráfica, que já é um conteúdo que cai em mais organizadoras, tá? Então, já pode preparar que isso aqui é mais cobrado. Aí nós vamos fazer todas essas fichas, se eu para acaso fazer o pensando, né? Divisão silábica também, pode fazer o pensando. Então,
Então, nós vamos trabalhar acentuação gráfica e ortografia na próxima aula, tá? Acentuação gráfica, ortografia e divisão silábica. Divisão silábica não cai em toda banca. É mais comum, por exemplo, numa banca tipo a FUMARC. Agora, acentuação gráfica e ortografia, todas as bancas cobram. Claro que existem organizadores que cobram um pouco mais, que é isso que nós vamos falar também. Aí a gente vai detalhando cada capítulo para vocês e fazendo aqui as nossas fichas até a gente deixar esse nosso livro lindo. Porque quando você faz, você tem um aprendizado mais ativo. Claro que no livro Português Complicado, por exemplo, toda essa teoria já está escrita. Mas só de você escrever aqui comigo, você consegue ter um processo mental melhor. E a gente vai fazendo pensando, que é uma forma de você fixar um pouco mais também a matéria, beleza? Só para você entender, então, tudo que nós estamos fazendo hoje. Beleza!